Olá, amigos. Estamos começando uma edição do programa Direito e Cidadania e hoje o programa está bem diversificado. Na primeira parte, vamos ficar com a entrevista do nosso presidente nacional, Dr. Ofir Cavalcante, e Dr. José Roberto Batoque, ex-presidente da OAB. Acompanhe as entrevistas. Bem, amigos, 34º Colégio de Presidentes do Estado de São Paulo, recebendo ele que é o presidente do Conselho Federal, Dr. Ofir Cavalcante. Tive a honra de estar presente na sua posse em Brasília e naquela época o Dr. Ofir já falava defesa das prerrogativas. Os anos passam, o tempo vai passando, mudou alguma coisa na sua postura, doutor Ofir? As prerrogativas ainda são respeitadas, ainda tem muita coisa para fazer? Ou o senhor acha que ainda podemos brigar muitos anos ainda por essa bandeira? Bem, essa é uma bandeira não só de defesa da advocacia. Ao se defender o direito do advogado de poder ter direitos para defender o cidadão, está a defender o cidadão brasileiro. O cidadão brasileiro precisa ter cada vez mais a sua defesa realizada por alguém que tenha qualificação profissional, seja bem preparado como advogado, mas também que possa fazê-lo de forma desassombrada, de forma que não, em nenhum momento ele deixe de fazer a defesa porque está com medo do juiz, medo do Ministério Público, medo de qualquer autoridade. O advogado precisa desses direitos protegidos e a Ordem de Advogados do Brasil tem tido esse papel. Nós estamos lutando cada vez mais no Brasil todo no sentido de que o advogado possa exercer a sua profissão com liberdade e independência, porque isso é essencial para a defesa do cidadão. Doutor Ofir é natural de Belém, professor universitário. A sua postura hoje é viajar o Brasil inteiro. Às vezes no Nordeste tem mais dificuldade, o Estado de São Paulo às vezes tem as coisas mais esclarecidas. Como é que o senhor tem visto? Depois que o senhor assumiu, deu uma melhora com as intervenções do Conselho Federal, com a sua postura, suas participações em programas? Os colegas têm tido um pouquinho mais de vontade, às vezes, de reclamar? O que falta, às vezes, é isso do advogado. Vontade de reclamar, que às vezes vê que está errado, mas se acomoda. Isso é errado, isso é ruim, né, doutor Ofir? É uma dúvida. É essencial que o advogado tenha essa postura de levar as questões para a sua entidade de classe, a fim de que ela possa assumir o problema e, a partir disso, ela poder defendê-lo, ajudá-lo cada vez mais e a fazer justiça nesse país. Eu tenho certeza que o advogado brasileiro conhece esse papel, está cada vez mais consciente da sua responsabilidade para fortalecimento da justiça e da advocacia. E a denúncia é importante que seja feita, usar a ordem como esse instrumento para que ele possa se proteger. Até porque, muitas vezes, o advogado ele está sozinho na comarca de um juiz. E aí, se ele for brigar diretamente com esse juiz, ele vai ter a sua sobrevivência ameaçada. Por isso a ordem existe, que é para fazer esse papel, justamente evitando que o advogado vá nesse embate direto. Outras vezes é necessário que o advogado faça esse embate, mas o advogado deve ter o discernimento para que ele possa separar aquilo que efetivamente vai lhe prejudicar. Nesse sentido, a Ordem de Advogados do Brasil assume esse papel e vai trabalhar em favor do fortalecimento da advocacia. Professor, duas perguntas mais para liberar o colega. A questão, às vezes a imprensa critica por falta de conhecimento. No começo e ainda até hoje, o senhor já foi criticado na questão de, às vezes, dar a sua opinião na parte política. Estamos vendo um cartaz aqui, vou ler ao telespectador: político olha a falta de ética que a ética faz. O senhor acha que ética, política se misturam? Não tem como falar de ética sem falar da política. E às vezes o senhor já foi criticado e expôs a sua opinião. Então eu gostaria que o senhor esclarecesse aos telespectadores da Baixada como é que o senhor se posiciona, que às vezes o senhor fala de forma dura, como deve ser um representante do Conselho Federal, e às vezes a mídia ou a sociedade interpreta de uma forma diversa, não é isso? Na verdade, nós não podemos ficar pautados pelo aquilo que um segmento gostaria de ouvir ou deixar de ouvir. O papel da advocacia, ele transcende ao do exercício da defesa no dia a dia do cidadão. Ele vai mais além disso. A Ordem de Advogados do Brasil e advogado são mencionados 42 vezes na Constituição da República. É a única profissão que tem toda essa menção, toda essa proteção na Constituição da República. Não foi à toa que o Constituinte originário nos deu, enquanto entidade de classe, o poder de fazer a fiscalização, o controle da constitucionalidade das leis. Portanto, o nosso papel não se cinge só a ser um técnico dentro de um processo, a defender uma parte ou outra.
não é só isso, o advogado tem um papel para além disso, um papel de defesa da sociedade. Quando ele defende a sociedade, ele está cada vez mais se legitimando, ampliando o seu papel, ampliando o seu conceito da sociedade e, com isso, angariando muito mais prestígio social, muito mais prestígio profissional. Portanto, a ordem, quando defende ou quando ataca questões de desvios éticos, desvios políticos na política ou fora dela, ela está fazendo um papel que é dela sim, que é da advocacia brasileira. O advogado não pode se cingir somente a querer a defesa das suas prerrogativas, do seu dia a dia, porque se for assim, infelizmente nós vamos nos tornar um conselho de classe que é muito mais voltado para as questões corporativas, sindicalistas, do que propriamente para as questões que interessam à sociedade brasileira, onde o advogado está inserido. Para finalizar, o 34º Encontro de Presidentes, o Conselho de Presidentes, o que o senhor pode levar para os demais estados da federação? Eu sei que o senhor tem um carinho especial por São Paulo, ainda que trabalhe por todas as unidades da federação, está sempre com contato constante, hoje você trabalha muito pela internet. O que o senhor acha que o senhor pode levar de positivo lá para Brasília e depois para repassar aos demais presidentes dos estados? Unidade de propósitos, unidade de sentimentos, consciência do papel que o advogado deve ter na sociedade. O papel é de defensor das instituições, de defensor da Constituição, de defensor da República e, ao lado disso, o defensor das liberdades. Essa é a grande mensagem que a Advocacia de São Paulo nos confere nesse 34º Colégio de Presidentes de Subseções. A unidade dos Colégios de Presidentes de Subseções é muito importante, a sua vibração, o seu sentimento, no sentido de defender a advocacia cada vez mais como um instrumento de defesa do cidadão brasileiro. Eu já lhe parabenizei em Brasília e agora tenho a oportunidade de fazê-lo aqui no meu programa. Obrigado pela entrevista. Entrevistei o seu antecessor, doutor César, uma simpatia. Entrevistei Sepúlveda Pertence, que falou que a advocacia hoje se sente honrada com a presença de ministros, de desembargadores, de juízes nos eventos da OAB, acho que isso é importante. E como ele falou, na época da ditadura, jamais poderia mencionar que o evento fosse feito lá no Clube do Exército, como foi feito na sua posse. Parabéns mais uma vez, obrigado pela entrevista e as portas do Direito de Cidadania estão abertas na Baixada Santista a hora que o doutor estiver em Santos e assim quando lhe desejar e lhe convier. Eu quero deixar um abraço muito forte aos advogados da Baixada Santista, advogados que têm tido no presidente Rodrigo, da subseção de Santos e das demais subseções, baluarte na sua defesa. Podem ter certeza que a ordem está junto do advogado no seu dia a dia. Eu sou um igual, um advogado como você que está me vendo, porque eu vivo na advocacia. Eu tenho certeza que quando se tem, à frente de uma entidade como o Conselho Federal, alguém que tem esse sentimento, isso nos torna cada vez mais próximos. Doutor Teófilo Cavalcante tem a sua banca realmente bem balizada, bem fundamentada, já fez várias palestras, tem grandes coisas no seu currículo, se você não o conhece, acesse a internet e é um amante também da área trabalhista. Obrigado, viu, doutor Teófilo? Obrigado, eu que agradeço, um abraço a todos. Bem, amigos, estamos aqui no 30º Colégio de Presidentes da OAB de São Paulo e presente no evento, ele que é ex-presidente da OAB, ex-presidente do Conselho Nacional da OAB, o doutor Roberto Batoc, vai falar um pouquinho do que ele colheu de informações, tem uma experiência larga nessas participações, é um encontro que acontece todos os anos, exceto o ano que tem eleição de OAB, não é isso, doutor Roberto? Exatamente, estamos aqui para cumprir este calendário estatutário da Ordem dos Advogados do Brasil, secção de São Paulo. Estamos nos reunindo aqui num momento bastante oportuno, na medida em que nesses dias nós estamos vivendo aí algumas ameaças institucionais à advocacia. Primeiramente, ingressou-se no Supremo Tribunal Federal com uma ação direta de inconstitucionalidade que pretendia eliminar ou extinguir o exame de ordem. De tal sorte que, se o Supremo Tribunal Federal não rejeitasse, como rejeitou essa pretensão, qualquer bacharel em direito saindo da faculdade já poderia imediatamente se inscrever na Ordem dos Advogados do Brasil, sem qualquer exame, sem qualquer seleção e passar a advogar. Nós sabemos que as faculdades são deficitárias e que o ensino jurídico sofreu um rebaixamento. Então isso seria uma grande ameaça à cidadania, porque os advogados defendem os interesses dos cidadãos em juízo. E também esta nova legislação aí que quer impor ao advogado a obrigação de
relatar às autoridades tributárias e de outra natureza as transações de que ele tenha conhecimento através do exercício profissional. Isso é um absurdo porque acaba com o sigilo profissional, expõe a cidadania. Então nós vamos discutir esses temas aqui neste encontro. O momento é muito oportuno e tenho certeza, daqui sairão propostas muito interessantes e muito oportunas para a advocacia. Não saia daí, voltamos já.